chest. Get, gotta get it out my mouth, just turning sourdough. Fala galerinha, bora para nossa última aula de revisão para a prova de recuperação semestral, para a gente fechar com chave de ouro, ok? Trouxe essa questão aí maravilhosa para a gente abordar algumas ideias ainda sobre análise combinatória, ok? Uma cafeteria oferece bebidas personalizadas conforme a escolha do cliente. Para montar sua bebida, o cliente pode escolher um entre 4 tipos de base e adicionar um, dois ou três acompanhamentos entre os 8 disponíveis, sem repetir acompanhamento. Considerando que a ordem dos acompanhamentos não altera a bebida, qual é o número total de maneiras diferentes de montar uma bebida? Então, o que a gente vai ter que pensar para começar? Então, eu vou montar a bebida, ela vai ter uma base e acompanhamento, ok? Então, olha o que pode acontecer nesse tipo de situação. Eu vou ter que ter uma base e acompanhamento. Então, se liga só. Eu vou escolher base e acompanhamento. Então, ó, aqui eu vou ter essa possibilidade. De boa? Porque o E vai me indicar a multiplicação. Lembra do que eu falei na aula passada? Não esquece disso, fechou? Massa. O detalhe é o seguinte, a ordem não altera a bebida. Então a gente vai ter que diferenciar algumas coisas. Cara, quando a gente pensa em princípio fundamental da contagem, a gente está considerando a ordem das coisas. E para a gente retirar a ordem das coisas, a gente vai ter que pensar em uma ideia associada a combinações, ok? Não vou sair tacando fórmula, quero que a gente entenda a lógica, ok? Então, bora tentar estruturar todo o raciocínio para essa questão e aí depois a gente parte para as contas. Ó, o que pode acontecer? Eu posso escolher uma entre as 4 bases que eu tenho possíveis e adicionar um, dois ou três acompanhamentos. Então eu vou ter algumas situações. Eu vou escolher uma base e um acompanhamento, ou então mais uma base e 2 acompanhamentos, ou eu vou escolher uma base e 3 acompanhamentos. Fez sentido? Show de bola. Aí vamos lá, pensa comigo. Quantas bases eu tenho disponíveis para escolher? Eu tenho 4 tipos. Então, para cá, eu vou ter 4 possibilidades, ok? Massa. Esse meu A de acompanhamento, eu tenho quantos acompanhamentos possíveis para escolher? Pô, tenho 8. Então, eu vou ter 8 para cá. Beleza? A mesma coisa a gente vai repetir aqui. Eu tenho 4 bases, eu tenho 8 acompanhamentos. Eu não posso repetir acompanhamento, que ele marcou aqui. Então, aqui eu teria 7 disponíveis para ser o meu segundo. Só que aqui que vem um detalhe. Galera, quando a gente faz isso, a gente está considerando o seguinte. A gente está considerando que a ordem, ela importa. E por quê? Porque quando eu coloco 8 vezes 7, estou considerando que posso ter escolhido, sei lá, a canela e o chantilly, ou pode ter escolhido o chantilly e a canela. Só que canela e chantilly e canela é a mesma coisa quando eu for misturar, ok? Então isso vai acabar me prejudicando na minha contagem. Para eu arrumar isso, eu tenho que pensar no seguinte. Quando eu penso na permutação, eu considero todas as ordens, ok? Eu estou fazendo a troca de posição. Se eu quiser retirar essa troca de posição, em vez de multiplicar pela permutação, eu vou dividir pela permutação. Então, o que vai acontecer? Eu vou fazer essas operações, depois, para corrigir, como a ordem não importa, eu vou dividir pela permutação entre esses elementos. Ok? Então, eu vou dividir aqui por 3, aqui eu vou dividir por 3 também, e esse último também eu vou dividir por... Esse último eu vou dividir por 4. E o primeiro eu não vou dividir por 3, não, eu vou dividir por 2. Ué, professor, mas não é só para acompanhamento? Pensa aqui comigo. Você concorda que se eu colocar o acompanhamento e depois colocar a base, é a mesma coisa se eu colocar a base e depois o acompanhamento? Vai gerar a mesma bebida? Então não vai fazer diferenciação. Então a ordem, ela não importa. Então eu vou ter que também tirar essa permutação. Por isso que eu estou dividindo por esses valores. Ok? E como eu vou dividir pela permutação, é 2 fatorial
3 fatorial e aqui dividir por 4 fatorial. Considerando esse último caso, que é o caso que eu tenho 3 acompanhamentos, que vai ficar uma base, 4 possibilidades. Aqui eu tenho 8 acompanhamentos, 7 acompanhamentos, depois 6 acompanhamentos. Beleza? Aí aqui a gente já pode fazer as nossas contas, ok? Então, ó, vai ficar assim. Bora ver a forma mais rápida de a gente fazer essas contas aqui, que é conta demais. Esse valor é conta minha, mas não tem problema não, bora pra cima. 4 vezes 8, 8, 16, 16, 16, 32, que vai dar 32. Aqui vai dar 32 vezes 7, né? Vou fazer aqui do lado pra gente ganhar tempo. 32 vezes 7. Fechou? 32 vezes 7. 32 vezes 7 vai dar 224. Aqui vai ficar 224, né? 4 vezes 8 vezes 7 vezes 6, que vai dar 1, 3, 4, 4, certinho? Então aqui, essa primeira parte vai ficar isso dividido por 2 fatorial, que dá 2, vai dar 16. Esse daqui, que é dividido por 3 fatorial, vai dar 224 dividido por 3. Vai ficar 74,6. Erramos! Não tem lógica. Tem como eu fazer 74,6 maneiras uma bebida? Não. Então não fez sentido. Se não fez sentido é porque tem coisa errada aí na nossa contagem. O que vai estar de errado na nossa contagem? É isso mesmo. Em vez de ser por 3 fatorial, que vai ser 2 fatorial, aqui vai ser 3 fatorial. O que eu vou mudar vai ser com relação aos acompanhamentos. Então, por quê? Por causa do seguinte. Então, esquece esse 2 fatorial, esquece esse 3 fatorial, esquece esse 4 fatorial, esquece esse valor, esquece esse valor. Pensa comigo. Isso daqui que eu estou fazendo dessa questão da combinação só vai me importar quando eu estou falando sobre os acompanhamentos. A ordem da escolha dos acompanhamentos que eu vou ter que desprezar, ok? Porque ela indifere se eu pego e escolho canela, chantilly, leite condensado ou chantilly, leite condensado e canela, ok? Então, isso daí vai importar. Então, eu tenho que tirar a permutação entre os acompanhamentos. Entre bebida e acompanhamento, eu tenho que preservar essa ordem. Porque se eu coloco a bebida depois do acompanhamento, é diferente de eu colocar o acompanhamento depois da bebida. Então, a ordem que vai me importar, que eu tenho que retirar, é a ordem da escolha dos acompanhamentos. Então, aqui, eu vou dividir por 2 fatorial, que é a permutação entre os acompanhamentos. Então, eu vou tirar os casos que duplicados, né? Então, canela e chantilly canela. E aqui eu vou dividir por 3 fatorial, ok? Que vai ser o caso do chantilly, canela, leite condensado e leite condensado, chantilly, canela, que é a mesma coisa, né? Então, eu estou dividindo aqui por 3 fatorial, 2 fatorial, por causa dos acompanhamentos, beleza? Então, esse que é o cuidado que a gente vai ter que ter. Então, aqui vai ficar 32, esse valor mesmo. Aqui, 224, vou colocar aqui em cima, 32 mais 224, eu vou dividir por 2, vai dar 1, 1, 2, mais esse cara aqui, quando eu dividir por 3 fatorial, vou dividir por 6, né? Vai dar 224. Beleza? Quando eu somar esses trens, vai ficar 224 mais 112 mais 32. Aqui vai ficar no final 8. Então, a única que termina com 8 vai ser a letra D. Ué, professor, é isso mesmo? Bora somar esse trem para ver. 32 mais 2 mais 4. Quando eu somo esses trens, aqui vai ficar 8, aqui vai ficar 5, 6 e aqui vai ficar 368. Tem essa alternativa aí?
Não, então não é a letra D, vai ser letra F. Letra F, 368. Show de bola. Galera, então é isso que a gente vai finalizar aqui nessa aula. A gente. Ah, eu acho que eu vou apresentar o detalhe. O detalhe seria, pô, eu posso fazer também utilizando as formas de arranjo e combinação. Combinação de N, P a P, ela vai me indicar que é dada por N fatorial, dividido por N menos P vezes NP fatorial, P fatorial. Ok? O que é o N? O que é o P? O que você está falando, professor? Ó, se eu quero, por exemplo, escolher três acompanhamentos do total de 8 que eu tenho, seria uma combinação, uma escolha de três elementos no universo de 8. E a ordem não importa. Então essa que é a ideia da combinação, a ordem não importar. Então, por exemplo, como é que seria isso? Combinação de NPAP. Então seria escolher três elementos de 8. Então, combinação de 8 que eu estou escolhendo 3 a 3. Então, ficaria 8 fatorial, 8 fatorial, dividido por 5 fatorial, que é 8 menos 3, dividido por 3 fatorial. Aqui, ó, ficaria 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5, 4, 3, 2, 1, que é 5 fatorial. Esse 5 fatorial cancelou com esse 5 fatorial. Esse 3 vai ficar a mesma coisa que 3 vezes 2 vezes 1. Ok? Esse 3 vezes 2 vezes 1 dá 6, que cancela esse 6, vai ficar 8 vezes 7. Então vai ficar 8 vezes 7, vai dar 14, 28, 56. Então vai dar 56. Então eu consigo escolher, por exemplo, três acompanhamentos de quantas maneiras? De 56 maneiras possíveis. Aí 56 vezes o 4, que é o que daria aqui nessa nossa contagem, ok? Que é o 56 vezes o 4, 224, certinho, ok? Então é essa ideia que a gente teria. Então a nossa conta tá certinha. Professor, mas eu não tô vendo 56 aqui, ó. Você viu que no final apareceu 8 vezes 7? Esse 8 vezes 7 tá aqui, ó. 8 vezes 7. Ué, professor, e esse 6? Esse 6 eu dividi por 3 fatorial. Então aqui aparece o 56. E aparece vezes 4 porque eu tenho 4 possibilidades de base. Aí ficaria 56 vezes 4 que daria esse 224 aqui do final. Então a nossa conta tá certinha, perfeitinha, ok? Bate a ideia, tanto se eu fizesse por combinação ou se não fizesse. Tranquilo? Se eu fizesse por combinação, como é que ficaria, prof? Então, eu pensaria ainda nos casos, né? Então eu posso escolher com um acompanhamento, ou dois acompanhamentos, ou três acompanhamentos. Aí eu vejo qual de quantas maneiras eu consigo escolher os meus acompanhamentos. Então, para escolher um, quantas formas eu tenho? Quantas possibilidades? 8, que é o que apareceu aqui, 8. De quantas maneiras eu posso escolher dois acompanhamentos? Aqui, ó. 8 vezes 7 dividido por 2 fatorial, que vai acabar dando nisso. Ok? Fechou? Aí que daria o meu 8 vezes 7 dividido por 2. Fica 4 vezes 7, que aí ficaria 7, 7, 14, 14, 14, 28, né? Daria 28. 28 formas de escolher dois acompanhamentos. E três formas que seria esse 56. Aí você quebraria ainda em casos. Então, com acompanhamentos, quantas possibilidades eu teria de formar a bebida? Aí seria cada acompanhamento com uma base. Aí, com dois acompanhamentos, eu tenho tantas possibilidades. Vezes 4, que seria a quantidade de base que eu tenho. 3, tananã. Aí depois você soma essas possibilidades. Vai dar exatamente esse valor que a gente calculou aqui. Beleza, galerinha? Então, ó, revisado. Depois você volta, dá uma olhada com calma, presta bem atenção. Essa última parte ficou bem densa, né? Porque é um assunto que é um pouco mais complexo mesmo. Mas bora pra cima, vamos com calma, rever essa aula, anota, pega as questões que estão lá na UD, ok? Tenta fazer, você mesmo tentar fazer.
Fechou? Essa parte de análise combinatória ela vai ter vários caminhos que você pode tomar para resolver uma questão, então é possível. Fechou? Espero que você tenha gostado, principalmente entendido. Acho que isso é o principal. Eu te desejo uma excelente provinha, ok? Para você fazer ela com calma, dar uma garimpada nas pontuações, conseguir fazer o máximo de questão possível. Espero que a aula tenha ajudado. É isso, tamo junto. Não deixe de seguir o canal aqui da PMF. Me segue lá no Instagram, Lucas_Mata, fechou? Um abraço, tamo junto. E é isso, boa prova, tamo junto, valeu.